Eu pensei, nossa, se existir vida após a morte mesmo, eu chegar lá do outro lado, eu não vou poder contar que eu morri afogado no chuveiro. É muito mico. Né? E encontraram pelado. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, não, o que eu vou falar pros caras? Se eu chegar lá. E eu comecei a inventar as desculpas, assim. Lá vou eu contar isso. Minha esposa vai brigar comigo depois. Tem alguns casos de viagens astrais aí que são mais difíceis de explicar dentro do panorama científico, dentro desse referencial dos sonhos lúcidos. Então não vou ser leviano de falar que todas as viagens astrais são sonhos lúcidos. Tá, são dois nomes para a mesma coisa, não é isso? Não necessariamente isso. Mas no mínimo, uma grande parcela é. E a EQM? Você já fez algum estudo sobre isso? Sim, então, a experiência de quase morte é outro fenômeno muito interessante. Não é exatamente a mesma coisa, porque tem uma série de questões aí, por exemplo... Tem o túnel branco, tem... Sim, mas ao mesmo tempo tem a situação limítrofe ali, né? O seu corpo e a sua mente, elas estão funcionando num ritmo meio limítrofe ali. Ou você tá morrendo de verdade, ou você tá em morte clínica, né? O coração parou, ou você tá numa situação de perigo iminente. Pode acontecer também. Então você tá no meio de um assalto, o cara tá com a arma na sua cabeça, pode ser que algumas pessoas relatam ter uma experiência de quase morte ali. O seu corpo biologicamente tá bem. Você não tomou tiro ainda, nada. Mas a pessoa relata, vê túnel de luz, vê os parentes mortos, acontece esse tipo de coisa também. O filminho que passa. O filminho que passa na cabeça. Eu mesmo já tive uma experiência de quase morte. Ó, conta aí. Como então, que é isso? mas é meio vexatória a minha experiência de quase morte. Por quê? Mas caracterizou uma experiência de quase morte. Inclusive, eu fui sujeito de uma pesquisa sobre experiência de quase morte. Pra você ver que caracterizou, até cientificamente. Lá vou eu contar isso. Minha esposa vai brigar comigo depois. Eu tava em casa, tomando banho. E era um dia muito relaxante, eu tava muito feliz e tal. Tinha sido um dia muito bom pra mim. Então eu tomei aquele banho quente, liguei o vapor, assim, sabe aquela situação extremamente relaxante? Sim. E eu tava lá no chuveiro, só eu em casa. Na época eu morava na casa dos meus pais. E aí eu tava tão feliz e relaxado que eu resolvi bocejar. Eu senti uma vontade de bocejar e espreguiçar. Só que aí o inteligente aqui, ele bocejou pra cima. Eu fiz assim, ó. E era um chuveiro muito forte. Então assim... Eu engoli aquela água inteira e aquela água desceu pro meu pulmão. Nossa, eu engoli muita água. Tipo, muita mesmo. A ponto da minha respiração ter travado. Instantaneamente travou. Como se eu tivesse me afogado mesmo. Sim. E aí eu vi que eu tava sem ar e não subia nem descia. Eu tentei no começo forçar para ver se a água saía. Bati no meu peito, bati as costas no azulejo atrás e nada. E eu comecei a apagar. Puta, que desespero. Comecei a apagar. As pernas começaram a bambear. E eu começou a dar aquele desespero, né? Eu vou morrer. Só que chegou num ponto, eu até arrepio, até hoje que eu arrepio. Chegou num ponto que entrou num outro funcionamento cerebral que eu senti uma calma extrema. Eu fiquei muito tranquilo. Eu falei, cara, eu vou morrer. Então é assim que se morre. Até que não é tão ruim assim. Né? E aí eu comecei se conformando com a ideia. Eu me conformei e eu comecei a ter o filme passando na minha cabeça. Eu comecei a rever minha vida. Foi involuntário, eu não pensei de propósito. Mas eu lembrei dos bons momentos, dos ruins, do sentido que minha vida teve. Será que eu chegando até aqui, será que eu tô morrendo satisfeito com a minha vida? Sim, acho que alcancei algumas coisas legais e tal. Comecei a ficar feliz, assim. E aí começaram a vir umas viagens muito estranhas. Uma coisa que eu pensei, por exemplo, eu pensei, nossa, se existir vida após a morte mesmo, eu chegar lá do outro lado, eu não vou poder contar que eu morri afogado no chuveiro. É muito mico. Né? E encontraram pelado. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, não, o que eu vou falar pros caras? Se eu chegar lá. Eu comecei a inventar as desculpas, assim. Caramba. E isso no meio da viagem ali, eu apagando, eu comecei a pensar nisso. E aí, enfim, eu tive essa paz e tal. Não vi túnel de luz, mas eu tive uma sensação um pouco de desprendimento do corpo, vamos dizer assim. Eu entrei num estado alterado de consciência mesmo. Só que aí eu lembrei do Elvis Presley, as viagens. Né? Não sei se é verdade, isso não sou fã do Elvis para saber detalhes da biografia, mas dizem que quando ele foi encontrado morto no chuveiro. Pelo menos eu sempre acreditei nessa história. E aí eu imaginei a mesma cena. Eu falei, minha mãe vai me pegar aqui pelado no chuveiro, igual você falou. Nessa hora, eu voltei. Porque eu falei assim, não, minha mãe não vai me encontrar pelado no chuveiro, é muito mico. Você foi salvo pela vergonha. Exatamente. Eu falo exatamente essa frase, eu fui salvo pela vergonha, porque isso me deu um gás na hora. Falei, não posso morrer aqui. Aí eu me dei uma sacudida, eu saí daquele estado alterado que eu tava, de tranquilidade, de paz, de estar desconectado do corpo. Voltei, comecei a dar soco de novo na boca do estômago. Mas ali eu já tava assim, foi nos últimos segundos já, eu tava bem mal assim já. E aí eu comecei a vomitar aos poucos, eu fui voltando, levei uns 10, 15 minutos pra voltar. Caraca. E ficou doendo, eu fiquei muito tempo sentindo dor aqui, porque eu tive que expelir aquela água com muito sofrimento. Mas eu quase morri afogado no chuveiro. E assim, eu não tive todas as características de uma EQM, de ver túnel de luz, por exemplo, e tal, de me ver totalmente fora do corpo. Eu me senti um pouco desprendido, mas eu não me vi fora do corpo.
E aí a literatura científica mostra isso, que a EQM ela não precisa ser aquele pacote completo. Sim. Tem um número de características, Mas então... o túnel você viu, né? Não, eu não vi o túnel. Ah, o túnel que você não viu? Não, eu não vi túnel. Eu me senti um pouco fora do corpo, eu senti aquela sensação de paz profunda. Ele ia falar que não foi, então, eu acho. Eu tive aquela sensação de paz profunda, eu vi a vida passando na frente dos meus olhos. E o que a literatura científica coloca? Diante das variações, porque a gente ouve só os casos mais estereotipados, né? A pessoa viu o túnel de luz, viu o parente, viu o corpo lá embaixo, viu tudo. Timeline da vida. Tudo, todas as características. Só que quando a gente pesquisa um número grande de casos, a gente vê que é um degradê. Então, tem casos que tem essa e essa característica, mas não tem essas todas. Outro vai ter só essa e essa, e assim vai. Então, a literatura coloca uma pontuação. Ó, se você teve dessas 8 características, se você teve pelo menos 4, isso é uma EQM. E aí, online algum isso para eu poder pesquisar? Deve ter, mas a minha referência que eu ia te dar é um livro publicado pela Associação Psicológica Americana, que é o Variedades das Experiências Anômalas. Tem ele em português também. E tem a segunda edição, que é mais recente, e tem um capítulo só sobre experiências de quase morte. E aí eles detalham bem essas questões da literatura e tal. E aqui no Brasil a gente tem, em português, está online, a tese de doutorado de uma pesquisadora chamada Beatriz Carúnquio. Ela foi nossa colega lá na USP, fez parte dos mesmos laboratórios que eu sou membro ainda atualmente. E na tese dela ela descreve bem, inclusive eu sou um dos sujeitos da pesquisa da Bia. Então, se você vai ver lá no meio, eu sou um deles. Legal. E aí ela aplica, eu tenho uma escala que mede quantas características de EQM você teve, enfim. Então, se vocês procurarem a tese de doutorado da Bia, vocês vão achar. Eu contei a minha história aqui, nesse episódio, e ele fez uma análise rápida, assim, caracterizou que não era. Eu tava pegando onda, surfando, e aí a correnteza me levou pro lado das pedras. E aí eu tava com uma roupa de borracha mais apertada. Era uma roupa de um amigo que eu tinha pegado, porque tava um dia baita de frio, um dia frio, muito frio, e muita onda. E aí... Não dá pra perder, né? A correnteza me levou pro lado das pedras, eu tentava sair, não conseguia, tentava sair, não conseguia. E aí, eu tava meia hora já remando e não conseguia. Eu falei, tô indo cada vez pra trás das pedras, não sei nem o que vai acontecer, não sei nem o que tem pra lá, né? Aí eu tive a brilhante ideia de sair pelas pedras. Aí eu remei em direção às pedras, veio uma onda e me colocou assim em cima da pedra. Já tinha vários ouriços, assim, na hora que eu subi, Aí chegou um momento da altura da pedra que eu fiquei travado, aí eu abaixei para desamarrar o leste, né, a cordinha, e abandonar a prancha. Nessa aqui eu virei, vi uma ondona assim, e aí me arrastou inteiro na pedra e me levou para baixo. E aí eu fiquei rolando ali como se fosse uma gruta. E aí nesse momento eu comecei a me perder, já não sabia mais, estava uma semana do meu casamento. Nossa. Já passou o filminho, não vai ter casamento, passou o filminho da vida, mas eu não vi luz, não vi nada, só comecei a ficar meio tonto, rolando, tentando me salvar, até que eu consegui subir, né? E olhei pro lado, não deu tempo de eu soltar a minha prancha, a prancha estava do lado, eu abracei a prancha, bati o pé e saí pedindo ajuda, pedindo socorro. Uhum. E nessa experiência eu não vi vi a luz. E aí ele falou, então talvez não seja, tá. Mas assim, eu saí quase vomitando também e desesperado dessa experiência. Quase morri afogado. Você de fato quase morreu, mas não necessariamente foi uma experiência de quase morte, né? Entra a questão da experiência, né? Mas aí seria, para ter mais certeza, seria legal você responder a escala, tem um teste, né? Isso. Aí dá para ver se pontua ali o mínimo para ser uma experiência de quase morte. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre psicologia e sobre os fenômenos sobrenaturais da mente com o grande Léo Martins, professor da USP, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!